queridos alunos, tudo bom? Vamos falar sobre índice Sharpe. Vamos ver como funciona esse Sharpe, porque ele é muito importante. Muito utilizado dentro de fundos de investimento. Olha só, vamos ver como isso funciona. Imagina que seu cliente chega lá na tua agência e você tem dois fundos para oferecer para ele. Dois fundos só, tá? Fundo A e fundo B. São dois fundos de ações. E o que o cliente faz quando ele vai decidir aplicar em um fundo? Ele olha rentabilidade passada. Ele olha retorno. Olha, esse fundo A no ano passado rendeu 40% e o fundo B rendeu 30%. E aí ele vai tomar a decisão dele. A maioria dos clientes que eles fazem, esse rendeu 40, esse rendeu 30, esse está rendendo mais, pá, aplica no fundo A. É errado, não deixa ele fazer isso. Por que não? Porque quando eu vou tomar uma decisão de investimento, eu não posso olhar apenas para o que dá mais, porque senão todo mundo ia aplicar em ações. Todo mundo ia pular de bungee jump, porque dá uma adrenalina. Mas aí tem um risco. Então eu tenho que avaliar não só o retorno, como também o risco. Então eu falo assim, olha senhor, não te empolgue. Esse rende mais, ok, concordo plenamente. Esse tem o melhor retorno. Porém, nós temos que saber o risco dele. Esse risco é importante. Então você vai ter que descobrir o risco desse fundo, né? Vamos pegar o risco, que é o desvio padrão. Vamos calcular, vamos supor que o risco do fundo A seja de 10% e o risco do fundo B seja de 5%. Aí vai gerar uma confusão louca na cabeça do cliente. Porque olha só, se o cliente está de olho na rentabilidade, qual é que tem maior retorno? A ou B? Ele vai escolher o A. Agora, aquele cliente que quer menor risco, em geral, todo cliente que quer alta rentabilidade e baixo risco. Olhando para o risco, qual que tem menor risco? O B, né? Claro, se o fundo A tivesse esse menor risco, não teria dúvida, né? Qual aplicar? Seria o fundo com maior retorno e menor risco. Porém, o fundo A tem maior retorno, mas não tem o menor risco. Já sei então, Sora. Agora vai pelo perfil do cliente. Se o cliente quer ganhar mais, vem para cá. Se ele quer correr menor risco, não. O que nós vamos fazer é uma coisa melhor que isso. Não é perfil que você vai definir isso. Nós vamos transformar esses dois números em um único número. Um único número que nós vamos chamar de índice Sharpe. Transformando isso num único número, eu consigo dizer para o cliente, olha, seu cliente, esse é melhor. Com certeza. Se eu avaliar risco-retorno, esse é melhor. Então o índice Sharpe ele vai avaliar risco-retorno num único cara lá. Eu jogo isso numa forma, jogo o risco e o retorno. Eu vejo assim, o quanto esse fundo está rendendo mais que o mercado e qual é o risco que ele está correndo. Olha só, formulazinha. Olha a forma do índice Sharpe, tá? Vou calcular a forma do índice Sharpe aqui, assim, é o retorno de um fundo, vou pegar o retorno do fundo A, menos a taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? Selic, por exemplo, é o que nós adotamos como taxa livre de risco. Dividido pelo risco desse fundo, risco do fundo A. Tá? Então, essa é a forma do índice Sharpe. Às vezes tem gente que adota o índice Sharpe modificado. Olha, o índice Sharpe modificado. É igual. A diferença é que ao invés de usar a taxa livre de risco nessa fórmula, eu uso o benchmark do fundo. Se eu estou falando um fundo de ações, deve ter como benchmark o Ibovespa, o IBRX. Então eu colocaria quanto deu o Ibovespa aqui. Mas vamos trabalhar com taxa livre de risco, tá? Então olha só. A rentabilidade do fundo A, 40%. Vamos substituir 40%, né? Qual é o risco, a taxa livre de risco? Nós vamos adotar a Selic como 10%, né? Apesar de Selic não estar 10% exato, pelo menos agora que eu estou gravando o vídeo não está 10%, mas nós vamos adotar 10% como Selic. E vamos dividir pelo risco do fundo, nesse caso o risco do fundo A é de 10%. Aí eu tenho algo assim, 40 menos 10 dá 30, né? Dividido por 10 dá 3. Opa! Achei o índice Sharpe do fundo A, 3%. Vamos fazer o mesmo com o fundo B? Vamos lá? Mesmo raciocínio com o fundo B. Vou pegar aqui a rentabilidade, índice Sharpe do fundo B. Rentabilidade, 30 menos a taxa livre de risco, 10 que nós adotamos. E o risco do fundo, 5. Índice Sharpe do fundo B é 30 menos 10, 20. Dividido por 5, 4. Olha que bonito. 4%. Agora sim. Agora nós temos índice Sharpe do fundo A, nós temos índice Sharpe do fundo B e tudo funcionando, tudo tranquilo. E agora, que fundo que o cliente escolhe? A pergunta que está por trás disso é, o índice Sharpe
que ele é melhor? Quanto maior, melhor ou quanto menor, melhor? Olha a resposta. Lembre-se de uma TV Sharp, aquele Sharpão, tá lembrado? Aquela TV antiga? Tu não é tão antigo assim? Pergunta pro papai, pra mamãe, a Sharp, o Sharpão. Quanto maior a TV, melhor, é ou não é? Melhor para te enxergar. Parece estúpido, mas é melhor para decorar. Quanto maior o índice Sharp, melhor a relação risco-retorno. Nesse caso, senhor investidor, o senhor vai investir nesse fundo aqui, que é a melhor aplicação. Ai, mas esse deu menos, mas é a melhor aplicação se eu considerar risco-retorno. Tudo bem? Que tranquilo, né? Vamos finalizar? Olha só. Índice Sharp, o que ele calcula? Risco em relação a retorno. Risco em relação a retorno. Fórmula: retorno do fundo menos taxa livre de risco dividido pelo risco do fundo. Lembre-se, se eu falar em índice Sharp modificado, sai taxa livre e entra benchmark do fundo. Muito importante. Quanto maior o índice Sharp, melhor a relação risco-retorno. Tranquilos? Fechamos o índice Sharp. Bem tranquilinho. Até o próximo vídeo.